Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa aula do curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica do módulo 1, da nossa casa, Associação Espírita Seara de Jesus de Embu das Artes. E eu convido a todos para que neste momento nós agradeçamos a Deus por ter esta oportunidade de estudo, por ter a Seara de Jesus em nossa vida, por ter a doutrina espírita, por ter os nossos mentores e amigos de jornada, de caminhada, a nos intuir e nos ajudar a fazer uma história bonita nesta encarnação. Vamos pedir a proteção dos benfeitores e que nós consigamos absorver os ensinamentos de hoje. Que assim seja. Então, nós já estamos na nossa 24ª aula. Passou rápido, né? E na parte A, nós vamos falar sobre a comunicação anímica, sobre a xenocracia. E na parte B, nós vamos falar sobre muito se pedirá a quem muito recebeu. Mas, antes de nós adentrarmos ao conteúdo da aula, eu quero fazer umas perguntas, umas arguições, para que a gente já imagine o conteúdo que será abordado na aula de hoje. Então, vocês saberiam me responder se é possível evocar uma pessoa viva? O que vocês acham? Uma pessoa encarnada pode determinar uma comunicação mediúnica? De onde vem a mediunidade poliglota? Já ouviram falar de telegrafia humana? Pois bem, essas perguntas são norteadoras do estudo de hoje. E para que a gente já apreenda o conteúdo inicial, é importante nós retomarmos alguns conceitos que nós já vimos em aulas pretéritas. Primeira coisa, nós já estudamos isso, que todos nós somos médiuns, porque temos uma condição orgânica que permite essa comunicação com os espíritos. Permite que todas as pessoas tenham condições de formas e graus diferenciados de receber essa informação do plano espiritual ou até mesmo de espíritos que estão encarnados. Porém, há pessoas que têm essa condição orgânica e uma função de trabalho com o ramo da mediunidade, com a mediunidade, que nós determinamos e chamamos de médiuns ostensivos. Esses médiuns ostensivos, eles sentem em maior grau, até mesmo em menor grau, em algumas condições, a presença dos espíritos, a intuição, recebem as informações e podem ser os intérpretes desses espíritos na vida, no trabalho, no coletivo. E sendo esses médiuns ostensivos, eles produzem fenômenos mediúnicos. Tais fenômenos mediúnicos, e mais conhecidos entre nós, é a psicofonia, a psicografia e a psicopictografia. Sendo assim, por produzir esses fenômenos mediúnicos, necessitar de ter uma tarefa mediúnica, porque foi para isso que ele teve essa mediunidade ostensiva, ele precisa de uma educação mediúnica. Essa educação mediúnica o auxiliará no trabalho para que ele desenvolva essa mediunidade na prática, no exercício. No entanto, com os estudos, ele direcionará esse trabalho para algo produtivo,
algo bom e com certeza com a ajuda dos bons espíritos, porque vai ter um propósito a ser realizado. Os bons espíritos auxiliarão aqueles que têm propósito, um fim útil e que estão se melhorando através desse trabalho mediúnico, desse fenômeno mediúnico. Então, nós também precisamos lembrar e retomar que a mediunidade se desenvolve com a prática, mas a prática que se faz com orientação. E hoje nós vamos ter um pouquinho mais de orientação para que a gente consiga entender o que é um fenômeno mediúnico e o que é um fenômeno não mediúnico. Vocês já ouviram falar sobre isso? Então, se não ouviram, hoje nós vamos ter a oportunidade. Tá? Os fenômenos espíritas podem ser classificados em 3 categorias: os anímicos, os mediúnicos e os mistos, que mistura o mediúnico com o anímico. Então, nós vamos entender hoje o que significa fenômeno não mediúnico. O médium, sem nenhuma ideia preconcebida de mistificação, recolhe impressões do pretérito e as transmite, como se por ele mesmo um espírito estivesse comunicando. Olha que interessante. Vamos imaginar que eu iniciei o meu trabalho na casa espírita. Eu sou iniciante do estudo da doutrina dos espíritos e também da prática mediúnica, dessa organização da mediunidade, dessa educação mediúnica. E eu iniciei um trabalho junto com outros trabalhadores que já são mais experientes e vou participar de uma sessão. Nós devemos lembrar que quando nós iniciamos esse estudo e essa prática, há aqueles que vão nos orientar, sejam dirigentes, colaboradores mais experientes ou o próprio grupo do qual eu faço parte. E quando nós iniciamos esse trabalho, muitas das vezes nós produzimos os fenômenos mediúnicos, porém, muitas vezes nós produzimos fenômenos não mediúnicos sem o saber. Mas o que seria o fenômeno não mediúnico? Para isso vamos entender o que é fenômeno mediúnico. É quando eu estou permitindo, eu sou voluntária, eu permito que os espíritos que querem se comunicar nesse trabalho se aproximem de mim, se comuniquem comigo através dos fluidos que eu estou permitindo, estou doando esse fluido, que é a permissão para isso acontecer. Então, a união do meu fluido, que pressupõe a minha permissão para essa comunicação, se une com a do espírito que quer se comunicar, e assim eu sou o intérprete do que o espírito quer falar. Mas o fenômeno não mediúnico significa que não tem um espírito que está comunicando, mas o médium está falando, está trazendo uma mensagem. E de onde vem essa mensagem? Essa mensagem vem dele próprio, do próprio espírito encarnado. Vamos entender um pouquinho mais, com mais informações para a gente. Esse fenômeno não mediúnico, que é o próprio espírito do encarnado que se manifesta, também é conhecido como animismo. O termo animismo tem como raiz a etimológica palavra anima, do latim, que significa alma. Conforme o conceito adotado na codificação, a alma é um espírito encarnado. Então, para diferenciar espírito encarnado de espírito desencarnado, nós utilizamos a palavra alma. Então, quando eu me referi à alma, é o espírito encarnado. Nós utilizamos também a palavra animismo, porém essa palavra animismo não foi utilizada a princípio
discípulo por Kardec na codificação. Vamos ver de onde vem essa palavra. Este termo animismo foi proposto por Alexandre Aksakov, russo, que diz: para maior brevidade, proponho designar pela palavra animismo todos os fenômenos intelectuais e físicos que deixam supor uma atividade extracorpórea ou a distância do organismo humano, e mais especialmente todos os fenômenos mediúnicos que podem ser explicados pela ação que o homem vivo exerce além dos limites do corpo. Esta explicação está no livro que nosso irmão nos deixou, que é Animismo e Mediunidade. Este livro possui mais de 600 páginas. Hoje, esta obra foi dividida em duas pela Federação Espírita Brasileira. E há informações muito ricas, detalhadas, de histórias e narrativas dos estudos que o Alexandre Aksakov fez sobre o fenômeno não mediúnico, que ele estudou, ele acompanhou, e ele nos traz como parâmetro, como orientador deste estudo de hoje, do estudo do animismo. Então, para diferenciar e para dar uma terminologia que nos remetesse aos fenômenos que na época ele estudava e que se confrontava com de outros estudiosos, até de um estudioso mais específico, que era um filósofo, que ele, ao escrever um livro, se confundiu, colocou o fenômeno não mediúnico como um fenômeno se referindo à alma se manifestando. Então, o Aksakov, ele falou: peraí, vamos organizar esse pensamento. Eu estudei, eu observei, então isso é isso. E para designar o tipo de fenômeno não medíocre produzido por essa alma, que outros filósofos, outras pessoas estudadas, mas incorretas, diziam, ele optou pela palavra animismo, que vem da alma, para designar, e coerentemente, vem da alma da pessoa a informação que ela produz, que ela traz, que ela emite. Mas eu pergunto a vocês, por que ocorre então o fenômeno não mediúnico? Se nós temos os espíritos para trazer a mensagem, por quê? Por que o espírito encarnado precisa se manifestar? Não vamos ver o motivo. Bom, há muitos. Na reencarnação do espírito, a personalidade da encarnação anterior fica registrada na memória do inconsciente, chamada bagagem psíquica do indivíduo, não mais aflorando ao plano da consciência, a não ser acidentalmente sob um fluxo detonador psíquico, cuja natureza é variável. Então, há inúmeros fatores que podem fazer com que esse detonador psíquico ele seja acionado. E o que é acionado na alma? Fatores que ainda precisam de tratamento. Situações em que ainda perturbam a alma, perturbam esse espírito encarnado, que causam culpa, dor, que necessita de reparação, que necessita de cuidado, que necessita de orientação. É algo que está na vida, no caminhar desse espírito que já reencarnou em vários corpos, mas que foi mal resolvida. Então, por alguma situação, pode até ser um fato que o remeta a uma história pretérita, que acione esse fluxo psíquico. Pode ser uma situação pela qual esteja vivendo que seja muito próxima
ou aquele trauma, ou aquele sofrimento. A natureza é variável, como nós sabemos. Entretanto, se foi acionado, é porque precisa de reajuste. Então, o espírito é uma individualidade imortal. O seu psiquismo global é uno, é dele, ninguém tem outro igual. Porém, sua memória inconsciente armazena os registros de cada encarnação em faixas próprias e distintas, embora formando um todo no seu conjunto. E esses registros constituem a bagagem psíquica do indivíduo. Então, quando ele tem essa bagagem, todos nós temos, essa bagagem fica armazenada. Estamos encarnados, não lembramos, mas por algum motivo ela pode ser acionada. E nessa iniciação da prática da mediunidade, ela pode ser acionada e o médium ele pode transmitir em transe, no trabalho, informações desse armazenamento. Olha só o que pode acontecer. Então, estamos nas reuniões mediúnicas, estamos na reunião mediúnica, e há um médium que está com imersão no passado, ou seja, ele está manifestando algo que está em desequilíbrio no seu ser, no seu consciente, e ele passa para as pessoas. Ele manifesta pela psicografia, pela psicofonia, enfim. Porém, ele próprio não sabe que é ele que está produzindo tal fenômeno. Acredita que o que ele está sendo intérprete, falando como escrevendo, provém de um outro espírito. Ele acredita que algum espírito se aproximou, uniram-se os fluidos, teve a sintonia e ele está produzindo um fenômeno mediúnico. Porém, ao contrário, ele está produzindo um fenômeno não mediúnico, mas ele não tem consciência disso. Mas se ele está produzindo, por um motivo tem. E geralmente é a liberação de um trauma, de uma lembrança desagradável, que na psicologia diz ser uma verdadeira catarse. É a catarse da libertação daquele problema. Que é válido, é louvável, é necessário, é importante. Por que é importante? Se eu sou um tarefeiro, vou trabalhar na obra, como que eu posso trabalhar e servir de instrumento para levar uma água limpa, límpida para o outro, se eu ainda estou por dentro com sujeiras? Imaginemos nós sendo um vaso. Esse vaso por dentro ele não foi bem limpo, ele tem resquícios de terra ou de algum produto que ele transportou, então ele não está limpo totalmente. Tudo que adentrar ali será contaminado por aquilo que está lá dentro. Então, há necessidade de se limpar esse vaso. Então, primeiro é preciso remover o mal, para que depois esse vaso seja um vaso limpo, para que a água que seja transportada por esse vaso seja uma água limpa, que não contamine. O vaso não contamine essa água. Então, para o médium ser um bom médium, é preciso remover o mal, tirar aquilo que o atormenta, seja uma dívida, um remorso, uma culpa, que o faça ligar até com espíritos que nós dizemos, na terminologia, obsessores, que nada mais são do que nossos companheiros de caminhada, os nossos cobradores. E aí, como se dá esse tratamento na casa espírita, na reunião mediúnica? Se dá com um doutrinador, um colaborador, um irmão trabalhador fraterno, que vai olhar com piedade, com doçura, com sabedoria esse fenômeno e vai
vai auxiliar o médium. Como? Com a mesma doçura, com as mesmas palavras que ele dirige ao espírito desencarnado, necessitado. Não podemos fazer a diferenciação. Eu vou falar diferente porque é a alma que está falando, que está se manifestando. Não. Nós vamos agir com a mesma brandura, doçura, afeto, instrução, amor, sabedoria, com que agimos com os desencarnados e necessitados. Então o tratamento se dará nesse processo. É natural. Então nós vamos com sabedoria, recolocando essa alma numa posição de retomar o caminhar, de vivenciar novas práticas, de se perdoar. E nem por isso é necessário que o médium saiba que está acontecendo esse fenômeno. Daí vai do bom senso, da sensibilidade desse dirigente, desses colaboradores fraternos, a tratarem esse caso com carinho. Porém, pode-se informar o médium se isso for uma atividade recorrente, se isso tiver continuidade e se isso prejudicar não só o próprio médium, que não se cura e não aceita a cura e continua querendo manifestar aquela dor, aquele fracasso, aquela tristeza, aquele problema, e está atrapalhando os trabalhos. Então aí, também, com muita sabedoria, o médium vai ser convidado a uma conversa íntima, com muito amor e muita orientação, para que ele se observe mais. E nesse inteirinho, como estudo, o próprio médium vai devagarzinho se conhecendo e se educando. Então, olha a importância da educação mediúnica. A educação mediúnica não é você só sentir a aproximação do espírito, ele é muito mais além. É você se autoconhecer, é você se curar. Então, por isso que é importante o estudo. Tá? Solicita concurso e atendimento para que se estabeleça a harmonia. Ou seja, é esse tratamento que o fenômeno não mediúnico às vezes proporciona ao médium, que vai fazer com que ele restabeleça a harmonia e vá poder trabalhar grandiosamente na obra do bem, fazendo bem para a humanidade e para si próprio, com tudo que ele vai produzir, tudo que ele vai interpretar. Bom, na doutrina, na codificação, nós não vamos encontrar a terminologia animismo propriamente dita nos livros que Kardec codificou. Mas isso não significa que esse assunto não foi abordado, muito pelo contrário. No capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar experiências, orientações e estudos sobre os fenômenos não mediúnicos nos capítulos que nós vamos estudar ainda no nosso curso, que fala sobre o sono e os sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, olha que delícia, adoro, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo e êxtase. Então, para quem já ficou curioso, hoje, depois da aula, já pode estar lá, ó, olhando e conferindo, tá? Capítulo 8, na segunda parte do Livro dos Espíritos. Mas tá, eu perguntei sobre telegrafia humana. Vocês sabem o que significa telegrafia humana? Quem não sabe vai saber agora. Então vamos lá. Allan Kardec usou a expressão telegrafia humana, significando a comunicação à distância entre duas pessoas vivas, que se evocam reciprocamente. Esta evocação provoca a emancipação da alma, ou do espírito encarnado, que vem se manifestar e pode comunicar seu pensamento pela escrita ou por qualquer outro meio.
Eu fiquei pensando quando eu li. Se eu soubesse disso antes do WhatsApp, hein? Já imaginou? Nossa, falaria com meus amigos que moram em outro estado, em outro país. Que interessante. Adorei. Então, pela lei de sintonia, precisa ter a sintonia. Tá? Não é só afinidade. Não é só eu conseguir gostar daquela pessoa, estar com ela me fazer bem. Eu preciso estar em sintonia, que é algo mais profundo. Ter naquele momento aqueles mesmos objetivos, emanar os fluidos muito semelhantes para eles se combinarem. Mas mesmo à distância, com certeza. Pela lei de sintonia, pessoas adormecidas igualmente podem provocar comunicações mediúnicas. Sabiam disso? Pessoas adormecidas. Uma vez que, enquanto dormimos, nosso espírito se afasta do corpo e age sobre terceiros, segundo os nossos sentimentos, desejos e preferências. Então, nós vamos estudar em aulas futuras algumas personalidades que conseguem fazer essa comunicação, fazer essa telegrafia humana e produzir fenômenos que nós, se não estudássemos a doutrina, iríamos imaginá-los fantasiosos, tá? Mas eles existem. É uma questão de conhecer a ciência, estudar a ciência, analisar os fatos, de quem vem, né, essa conduta, essa prática, quem produz o fenômeno, para se avaliar a qualidade dele e o que ele traz para a gente que transforma a nossa vida. Porque os fenômenos espíritas são importantes para chamar a atenção. Os fenômenos espíritas são importantes para fazer com que as pessoas estudem determinado assunto. Mas eles são menos importantes em relação ao que a informação contida, subliminar, nos traz. Que é o que nós já sabemos, que nós não morremos quando o corpo físico morre. A nossa vida continua e nós seremos lá porque nós somos aqui e nós podemos continuar aprendendo. E o que hoje nós somos é o resultado do que fomos ontem. E assim por diante, como nós já estamos estudando, não é? Bom, e o que tem a ver fenômeno não mediúnico com mistificação? Tem muita coisa. Nós já estudamos também que a mistificação é quando um médium ou uma pessoa que se diz médium passa informações com o intuito de enganar outra. E quando tem um fenômeno mediúnico, a princípio, como eu falei, o médium não sabe que ele está produzindo esse fenômeno. Ele acredita que ele está produzindo um fenômeno mediúnico, que tem um espírito se comunicando através dele. Porém, há muitas pessoas, infelizmente ainda há muitas pessoas que mistificam os fenômenos, ou seja, elas enganam outras pessoas, elas fingem que é um espírito que está falando por elas, que está escrevendo por elas e está transmitindo uma mensagem. Outro engano muito recorrente que as pessoas caem nesse engano é acreditar que por ser um espírito, ele fala sempre a verdade. Não temos pessoas que enganam outras aqui, por que não enganarão do lado de lá? Nós não mudamos assim. O caráter não muda de uma hora para outra, não é porque eu perdi o corpo físico que eu passei a ser um anjo. Óbvio que não. Eu sou o que eu sou agora. Daqui a pouco eu desencarno, seria a mesma pessoa, boa ou má. Mas a gente precisa ficar atento. Nós precisamos ficar atento em relação aos mistificadores. Porque eles se passam por pessoas que são iluminadas, que têm um poder mediúnico grande, que o espírito que está falando por ele é um espírito sábio. Nada disso. Muitas vezes não é espírito nenhum. É a própria alma, ou melhor, nem a alma, a pessoa que finge estar usando de mediunidade, que transmite informações para aquele que está à sua frente e muitas vezes ainda pagando para receber uma informação. Nós devemos tomar cuidado.
Quem busca uma informação do mundo dos espíritos e paga por ela, está pedindo para ser enganado, como nós já falamos anteriormente. Os bons espíritos, eles estão aqui para nos ajudar, eles querem nos ajudar, mas eles não nos ajudam a detrimento de um pagamento. Não, os espíritos bons, os espíritos de luz, da hierarquia do Cristo ou da equipe do Cristo, eles nos ajudam porque querem o nosso bem. E eles não nos dizem tudo, porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio, e eles respeitam a nossa posição evolutiva, e eles respeitam as nossas escolhas, porque pelas escolhas nós também estamos aprendendo. Mas há aqueles que mistificam dentro das casas espíritas. Sim, quando eu passo a ser um médium exclusivista, quando eu tenho aquela multidão que me segue e que só eu posso responder para eles o que eles necessitam saber, quando eu tento orientar determinada pessoa, direcionando o que ela deve ou não fazer da vida dela e sendo uma questão pontual que cabe à própria pessoa tomar a decisão, devemos tomar muito cuidado, principalmente no atendimento fraterno, onde eu estou ali de frente, para a pessoa necessitada, no momento de muita dor da vida dela. Eu preciso tomar muito cuidado com o que eu vou falar. Jamais dar passividade dizendo que é um espírito, porque os espíritos que vão nos ajudar a ajudar aquela pessoa, eles passarão pela intuição. Eles acolherão os sentimentos que nós estamos tendo para aquela pessoa para fazer essa sintonia, unir esse fluido e transmitir. Nós vamos falar e muitas vezes não vamos perceber que estamos iluminando aquela pessoa com as nossas palavras, que são as palavras que estão no Evangelho de Jesus. No Evangelho que Jesus nos trouxe. Eu não preciso falar, peraí que eu estou ouvindo. Calma que está falando para mim que eu tenho que falar. Gente, vamos prestar atenção. Analisar. Olha, um espírito me falou que isso não é certo. Tá, o espírito falou, e você acha que é certo? E você, ouvindo o que ele falou, você já analisou e falou, repetiu o que ele falou? Vamos passar pelo crivo da razão. Se eu pretendo auxiliar alguém, por mais que venha a intuição, eu que tenho que falar o que eu acho, mas não para que aquela pessoa siga o que eu acho que ela deve fazer. Eu devo esclarecer a ela que quem tem que buscar a solução para a vida dela é ela. Eu vou ajudá-la a ter forças e discernimento para perceber uma coisa e outra. Jamais dizer, faça isso, faça aquilo, vai por aqui, que um espírito falou, que o meu mentor falou. Não. Então vamos analisar a quem nós estamos pedindo ajuda, a que tipo de médium estamos pedindo orientação, que médium está me auxiliando, e se ele já falou várias vezes as mesmas coisas, e eu volto a me encontrar com ele, e eu não resolvi o meu problema, talvez seja porque o que ele falou não me serviu. E nós orientamos a nossa casa espírita. Busquemos a orientação por várias pessoas. Se não conseguirmos entender o que o Evangelho diz, porque as respostas estão no Evangelho. Bom, aqui eu trouxe para vocês, há inúmeros, textos, estudos sobre o fenômeno mediúnico. Mas eu escolhi 3 para que, no tempo que nós possamos organizar para a nossa vida, consigamos abstrair esse estudo com essa literatura maravilhosa. Capítulo 22 do livro Nos Domínios da Mediunidade fala sobre a emersão no passado. No Mundo Maior, capítulo 9, o item, capítulo Mediunidade, conta uma história maravilhosa de uma irmã também que sofre muito no trabalho numa casa espírita, quando os dirigentes, os colaboradores fraternos, os orientadores excluem toda a comunicação que ela faz por acreditar que o que ela está produzindo é um fenômeno não mediúnico.
E aqui um parênteses. É muito triste quando nós vemos uma casa espírita, os dirigentes não terem conhecimento e separar, excluir os médiuns que estão produzindo esse fenômeno mediúnico por acharem que eles estão mistificando. Isso é falta de estudo, isso é falta de conhecimento. Como nós já falamos, se há um médium produzindo fenômeno mediúnico e há a necessidade de se auxiliar esse médium como se auxilia os desencarnados, há de se fazer isso e não excluí-lo do trabalho. Nós estamos perdendo a oportunidade de curar essa alma e nós seremos cobrados por isso mais para frente. Então eu aconselho, nos domínios da mediunidade, no mundo maior, são duas narrativas maravilhosas. Já no Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 23, que fala sobre animismo, ele é mais técnico, mas não menos importante. Então, para aqueles que gostam de estudar, aqui está muito boas dicas. Agora, nós vamos falar sobre a xenoglossia. Olha que interessante. E Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não dispõem da linguagem articulada, pelo que só há uma língua para eles. Assim sendo, um espírito poderia se exprimir por via mediúnica numa língua que jamais falou quando vivo? E nesse caso, de onde tira as palavras de que se serve? Ai, que maravilha de pergunta! E olha o que os espíritos respondem a Kardec. Você mesmo acabou de responder à pergunta que formulou, dizendo que os espíritos só têm uma língua, que é a do pensamento. Essa língua todos a compreendem, tanto os homens como os espíritos. O espírito errante, ou seja, aquele que está no plano espiritual, esperando, aguardando uma próxima reencarnação, quando se dirige ao espírito encarnado do médium, não lhe fala francês, nem inglês, porém, a língua universal que é a do pensamento. Para exprimir suas ideias numa língua articulada, transmissível, toma as palavras ao vocabulário do médium. Então, olha, é muito interessante isso, porque nós imaginamos que quando um médium está produzindo esse fenômeno, é o espírito que está falando naquela língua estrangeira. E não é. Nós vamos entender mais um pouquinho aqui, ó. Então, a xenoglossia é o fenômeno de se expressar espontaneamente em um idioma estranho, ou seja, uma língua que não foi previamente estudada e aprendida na presente reencarnação, por aquele que nesta se expressa. E por isso, uma manifestação em tais condições é considerada um fenômeno paranormal, sobrenatural, metapsíquico. A xenoglossia é catalogada como uma das mais fortes evidências da sobrevivência da alma pós-morte e da reencarnação. Conforme o Espiritismo, tal manifestação pode ser resultado de um processo anímico, que nós já aprendemos o que é, ou mediúnico. Allan Kardec classificou de médium poliglota aquele que tem essa capacidade. Então, nós já estudamos o que é médium poliglota, não é? Mas vamos continuar. Xenoglossia é oriundo dos termos xeno, que significa estranho, estrangeiro, mais a terminologia glossa, que significa língua falada. A origem desta palavra é atribuída ao médico fisiologista francês Charles Pichet, justamente para classificar o fenômeno pelo qual certas pessoas manifestavam comunicações expressas oralmente ou por escrito, em línguas estrangeiras, que elas não dominavam. Identificando semelhantes fenômenos anteriormente a Pichet, Allan Kardec vai classificar a capacidade do médium de se expressar dessa maneira, tendo por base o vocábulo poliglotismo, que é a faculdade de falar várias línguas.
de onde se deriva o qualitativo poliglota, aquele que sabe falar várias línguas e assim especificar essa qualidade de médium. Então nós já estudamos naquela aula esse tipo de qualidade de médium, que são os médiuns poliglotas, os que têm a aptidão de falar ou escrever em línguas desconhecidas deles. Muitos raros, médiuns muito raros. Então, retomando, quando eu, médium, sou um médium poliglota, estou produzindo um fenômeno mediúnico, que tem um espírito falando por mim, e eu produzo, falo uma língua que nesta reencarnação eu desconheço, é porque o espírito está acessando o meu acervo inconsciente e ele consegue acessar aquilo que eu já aprendi e vai usar esse mecanismo para produzir. Mas olha que interessante. Só voltando uma coisa. Quando eu produzo um fenômeno não mediúnico, eu aciono também. Geralmente, na minha última reencarnação, eu produzo esse fenômeno por ter contato com essa língua. Então, aqui. Mas tem outra coisa interessante também para a gente aprender em relação a isso, que nós temos que diferenciar o que é xenognosia e glossolalia. Glossolalia é um fenômeno pelo qual uma pessoa se expressa numa língua totalmente desconhecida, não apenas por esta pessoa, mas por todos. No caso de xenognosia, uma pessoa que fale apenas português pode, por exemplo, transmitir uma mensagem em aramaico, grego, holandês ou qualquer outro idioma conhecido, que ele próprio não domina, mas que pode ser identificado e traduzido por qualquer pessoa que conhece tal idioma. Já no caso da glossolalia, o sujeito expressa-se numa língua indecifrável, supostamente num idioma desconhecido na Terra. Então, geralmente acontece aqueles sons produzidos em algumas religiões que as pessoas dizem estar recebendo o Espírito Santo, mas que é uma linguagem que ninguém ali presente consegue decifrar. E o nosso irmão Paulo de Tarso, escreveu para nós algo importante que nós temos que refletir. Ele falou assim: se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência não colhe fruto. Se louvam a Deus apenas de coração, como é que um homem, do número daqueles que só entendem a sua própria língua, responderá amém no fim da sua ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizem? Não é que a sua ação não seja boa, mas os outros não se identificam com ela. Então fica para nós a reflexão. Por ser um fenômeno muito raro, não há necessidade de eu produzir um fenômeno que não atinja o coração daqueles sedentos, não é? Sedentos de uma palavra de conforto, de alegria, de esperança. Para que eu vou produzir um fenômeno que não vai tocar e não vai curar? Existem os fenômenos, eles aconteceram, podem acontecer, acontecerão, mas eles não podem ser recorrentes e frequentes porque não atingem as almas. E hoje nós precisamos ouvir os ensinamentos de Jesus e eles penetrarem em nossa alma para que a gente se transforme. Bom, e o que se dizer sobre muito se pedirá a quem muito recebeu? Então, em Lucas, no capítulo 12, versículo de 47 a 48, tem esta passagem: o servidor que soube a vontade de seu Senhor e que todavia não tiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será abatido rudemente. Mas aquele que não soube a vontade, que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem tiver confiado mais coisas. Então, o que nós podemos aprender disso, meus irmãos? Que os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis em persistir no mal. Por quê? Frequentemente escrevem a sua própria condenação, e se não tivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam
que é a eles que os espíritos se dirigem. Mas em lugar de tomar para eles as lições que escrevem ou que vêm escrever, seu único pensamento é de aplicá-las aos outros, realizando assim estas palavras de Jesus: vede um argueiro no olho do vosso vizinho, e não vedes a trave que está no vosso olho. O que isso significa? Que ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorridos. Quando nós recebemos informações do plano espiritual, nós somos médiuns, trabalhadores, ouvimos pela nossa boca, pelas nossas escritas, a mensagem, ou estamos numa casa espírita que os nossos colegas nos trazem essas mensagens, primeiramente elas nos dirigem, elas estão para nós, para o nosso aprendizado. E erroneamente nós passamos essas informações para outros. Olha, eu ouvi uma palestra, que tal você assistir essa palestra? Ótimo, não tem problema algum você encaminhar uma mensagem, um ensinamento para outra, sendo que aquilo te fez bem. Mas geralmente o médium vigilante, ele acaba de fazer uma psicografia, ele já remete essa mensagem. Ah, se um parente tal, fulano da minha casa lesse isso, ele ia aprender. Ah, se fulano que trabalha aqui há 100 anos lesse essa mensagem, ele ia mudar. Então nós jogamos a informação para o outro como se nós já fôssemos espíritos elevados e que nós não tivéssemos nada a ver com aquilo que chegou em primeiro lugar, que passou pela nossa mente em primeiro lugar. Por que nós somos médiuns? Nós somos médiuns para ser o primeiro a ter contato com o remédio, para nós nos curarmos em primeiro lugar. Jamais esqueçamos isso. E por que os médiuns sofrem tanto? Porque ninguém pode ensinar caminhos que não hajam percorridos. Como eu posso falar de determinado assunto para uma pessoa que sofre, se nem ao menos alguém próximo a mim passou por aquilo, para eu ter uma noção de qual a quantidade é a dor que aquela pessoa está sentindo? Vigiemos, meus irmãos. Vigiemos a nossa conduta. Nós precisamos hoje fazer a diferença e ser uma pessoa melhor. Hoje, nós precisamos entender que médium não é uma pessoa especial, no sentido de melhor que as outras. Ela é especial porque ela é filha de Deus. Ela é grande, ela é divina, porque ela tem essa essência divina. Mas ela é e deve ser simples como todas as almas, e passar essa simplicidade, essa bondade, com tudo que ela for absorvendo, através da prática mediúnica e através dos trabalhos. Se não for ela própria a receber a mensagem, que ela acolha, em primeiro lugar, tudo que for lido numa casa espírita, tudo que for falado numa casa espírita, pelos seus pares, pelos seus confrades, pelas suas conflitos. Bom, aqui está a pergunta que nós vamos refletir sobre ela na nossa sala de aula virtual. Como podemos auxiliar um amigo trabalhador que nas reuniões mediúnicas produz fenômenos não mediúnicos, ou seja, o animismo, por estar em imersão no passado? Vou aprender com vocês. Então, eu quero agradecer por mais este momento, agradecer pelo carinho. Não deixem, meus queridos irmãos, de acessar o material complementar, que é 1% ou até menos da qualidade do material que temos na internet, que temos nos livros. Passem tudo pelo crivo da razão, tenham como base a codificação, os livros trazidos por Chico Xavier e por irmãos que correspondem fielmente essas mensagens dos Espíritos, e estudem para poder avaliar tudo, meus irmãos, que chega até vocês e que chega até mim. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade, eu rogo aos bons Espíritos para que neste momento, todos vós, a mim e todos os Espíritos que aqui se encontram, recebam da divindade o remédio que necessita para curar a alma sofrida, seja produzindo um fenômeno mediúnico ou não mediúnico, seja vivendo no seu cotidiano,
seja passando por alguma dificuldade. Que a paz esteja com todos nós.